Então vamos ler aqui Colossenses capítulo 2, versículo 1, diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração destes seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Amém, queridos? Amém. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens. Não sabem, nós estamos numa série de mensagens cujo tema principal é os atributos ou atributos de um cristão vencedor. Pastor, assim, eu não sei por que vez ou outra nós estamos dentro de séries de mensagens. É porque é muito importante nós entendermos um determinado tema de maneira bastante profunda e não de maneira superficial. Quando nós entendemos as coisas de Deus de maneira mais clara, mais objetiva e mais profunda, quando nos referimos à revelação do Evangelho e àquilo que o Evangelho nos propõe viver, experimentar, é muito importante que nós tenhamos de maneira muito clara no nosso coração esse conceito, esses conceitos sobre o Evangelho. E esse tema não é diferente, porque quando se fala de atributos de um cristão vencedor, nós estamos nos referindo a características de um cristão vencedor, a atributos, a predicativos daquele que é um vencedor. Pastor, por que fala cristão vencedor? Nunca ouvi isso na minha vida, cristão vencedor. Só aqui que eu ouço essa palavra cristão vencedor. Então tem que ler Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, porque por 7 vezes é dito: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, e ao vencedor 7 vezes. Por 7 vezes o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando Deus fala à igreja, Ele fala com o intuito de gerar vencedores dentro da igreja. Pastor, o que é a igreja? A igreja é o ajuntamento. Igreja é o coletivo, a assembleia, a reunião de todos os chamados. Quem aqui foi chamado, diga amém. Amém. Diga: eu fui chamado. Eu fui chamado. Diga: Deus me chamou. Deus me chamou. Irmãos, eu quero confessar uma coisa para vocês: Deus me chamou. Amém. Amém? E então todos nós aqui, juntamente com todos os que creram no mundo inteiro, em todas as épocas e lugares da era cristã, fazem parte deste coletivo, deste ajuntamento chamado igreja. A palavra igreja vem do grego eclésia, que significa chamados para fora, a reunião dos chamados para fora, o ajuntamento. Desse modo nós entendemos que a cristandade está espalhada no mundo afora. Todos que creram são cristãos, e todos foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, e todos foram comprados na cruz do Calvário, justificados pela justiça de Cristo. A todos estes foi imputado justiça do alto do céu, uma justiça eterna que procede do próprio Deus. E todos esses foram chamados e redimidos e regenerados, nasceram de Deus, e agora compõem esse grande corpo espiritual, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, que é esta assembleia, que é o reino dos céus. Só que agora Deus fala a todos estes em todos os lugares e épocas diferentes. E o falar de Deus é para que esse povão, essa turmona grande, essa multidão dos que creram, possam ouvir o falar de Deus e agora serem constituídos vencedores. E ser constituído vencedores aponta para uma questão interior do caráter, da alma, do coração, do ser. Não é uma questão de você fazer parte de a igreja A, B ou C. Por que eu estou fazendo questão de dizer isso aqui? Porque aqui pode ter vencedor, sim ou não? Aqui pode também não ter nenhum vencedor? Pode. Sabe por que não pode? Porque não depende do lugar que você congrega. Nome não quer dizer nada, não garante nada para ninguém. E eu já dizia outrora e repito quantas vezes for necessário, que este ministério significa uma possibilidade.
Ao contrário de muitos que garantem, que declaram: é aqui o lugar, é aqui o lugar da vitória, venha receber a tua chave, venha pegar a tua vitória, aqui você vai resolver. Não, aqui não. Aqui é pregado uma palavra do reino. Aqui é pregado um evangelho que expõe o velho homem, que mostra para você quem você é, para mim quem eu sou, que mostra quem Deus é, que fala do coração de Deus e fala do nosso coração. Então é muito claro, aqui é muito objetivo, aqui não tem meias palavras e meias medidas, aqui é rasgado, é o evangelho rasgado. E é por isso que nós estamos sendo constituídos, é uma questão de coração, de mente, não é uma questão de coisas. Nós precisamos de uma vez por todas, entendermos e absolvermos o entendimento de que vida cristã não são coisas, absolutamente. Quando nós estivermos olhando para aquilo outro, para aquele lugar, para aquela música, para aquela comida, para aquela bebida, para isso aqui, para aquela, estaremos fadados a uma vida fracassada religiosa. Porque a vida cristã é a vida de reino, e vida de reino é vida com Deus e vida em Deus, é vida de experiência de Deus, é vida de experimentar a verdade do Evangelho. Por isso que quando Deus fala a sua palavra, quando o Espírito diz às igrejas a sua palavra, Ele espera uma reação positiva da nossa parte, e essa reação positiva é a nossa fé, é a nossa disposição, é você se propor, se dispor a tudo aquilo que nos é dito e tudo aquilo que é falado no nosso coração por meio do Espírito Santo. É por isso que nesse ponto eu acho de fazer uma pequena diferença de ministério para ministério. Hoje falaremos um pouquinho sobre a questão ministerial. Porque enquanto o corpo de Cristo está esparramado no mundo afora, os ministérios são representantes de Deus. Querem ver uma coisa importante? Esse ministério aqui é um representante de Deus. Amém? Amém. Pastor, está representando bem ou mal o Senhor? Foi isso que eu disse. Esse ministério representa Deus, está aqui para representar. Está representando bem? Eu não sei, eu acredito que sim. Aí é só os corações que podem testificar isso. Uma coisa é certa, é o que nós queremos. Nós queremos e nós nos propomos a representar bem Deus aqui nessa terra. Nós somos embaixadores de um reino dos céus, não é do reino do mundo da terra. E os outros ministérios, as outras igrejas, os outros irmãos lá fora também têm essa responsabilidade, ou levam nos seus ombros a responsabilidade de serem embaixadores de Deus na terra. O que é um embaixador? O que é um embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos? É aquele que está lá representando o Brasil e defendendo os interesses dos brasileiros. Isso é bem mais prático, né? Então ele está ali como representante de uma nação. E a embaixada brasileira ali é Brasil. Quem sabia disso? Quem sabia que a geografia da embaixada ali é Brasil, é território brasileiro? Quando você entra na embaixada brasileira, você está dentro do Brasil, você está no Brasil, está em casa. Quando você está na sua casa, aquela sua casa é embaixada do reino dos céus? O seu trabalho onde você está lá é lugar do céu, porque é você que está ali. E não é um lugar que é santo, mas é você que é santo, que é separado e que chega e você transforma o lugar. Glória a Deus. É o sal que faz a diferença. Glória a Deus. Amém. Sabe por que a tua casa é separada? A tua casa é santa. Sabe por que o teu lar é santo? O teu casamento é santo, os teus filhos são santos? Porque quem santifica o lugar são vocês. Glória a Deus. Deus não tem nada com tijolo, e com madeira, e com cimento e com ferro. Deus tem um coração. Glória a É Deus. por isso que estamos nessa série de mensagens. Atributos de um cristão vencedor: o discernimento. 2 pontos, atributos de um cristão vencedor, 2 pontos: discernimento, ou poderia acrescentar ali um artigo definido, né? O discernimento. E estamos falando há algumas semanas sobre ser um vencedor, ser um cristão vencedor. O ouvir a palavra de Deus, o conhecimento, a experiência, a disciplina e agora o discernimento. E o que é então? O que seria então discernimento como um atributo, como um predicativo intrínseco àquele que se propõe ser um vencedor? O discernimento é um critério muito refinado de valores, juízo de valores. É discernir, conseguir, é o efeito de distinguir com clareza, compreender ou perceber claramente as coisas. Não é saber. Se eu fazer uma pergunta aqui para vocês, básica do Evangelho, vocês vão saber responder.
Mas discernimento não é saber responder, é discernir, é compreender. Olha o texto que nós lemos aqui, ó. Gostaria, pois, que soubesses. Paulo gostaria que nós soubéssemos. Pastor, Paulo gostaria que nós soubéssemos o quê? Quão grande luta veio mantendo por vocês, pelos laodicenses e por todos aqueles que não me viram face a face. Mas essa luta é para quê, Paulo? Olha o versículo 2: para que o coração destes, dos de Laodiceia, dos colossenses, de todos quanto não o viram face a face, para que os nossos corações fossem confortados e vinculados em amor, e que todos nós tivéssemos a riqueza da forte convicção do entendimento. Isso aqui é discernimento, ó. É a forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo. Você entendeu? Amém. Para compreender a forte convicção do entendimento, para compreendermos plenamente o mistério de Deus, vírgula, explicação, Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Na mensagem passada falamos sobre discernir o mistério de Deus, que é discernir a causa de Deus, que é discernir o reino de Deus. Discernir o reino de Deus. Aqui diz que discernir, compreender plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Eu pergunto a vocês, o que é o mistério de Deus? Diga? Cristo. E nós precisamos discernir, compreender, termos a sensibilidade e critérios de julgamento ou de juízo de valores, para compreender Cristo como o reino, como a vontade de Deus. O cristão vencedor, ele passa por esse crivo de entender, de discernir, de entender, de ser sensível a Cristo, porque Cristo é o mistério de Deus. Esse Cristo no reino, esse Cristo Rei, Senhor, esse Cristo que exerce autoridade aonde Ele está e aonde Ele chega. Só que hoje nós queremos tratar de um assunto um pouco mais profundo no que diz respeito a compreender Cristo. Porque quando nós falamos assim, compreender Cristo, aí fica assim, compreender Cristo é coisa boa, né? Porque Jesus é coisa boa. Jesus é coisa boa, não é, irmãos? Cristo é coisa boa? Sim. É coisa excelente. Cristo é maravilhoso, é Deus, é Senhor, é Salvador. Cristo é Pai, é irmão, é companheiro, é bondoso, é misericordioso, é perdoador, é longânimo, é sublime, é majestoso. E compreender Cristo é uma coisa muito boa, porque que coisa boa é compreender Cristo. Só quero falar para os irmãos aqui, esse Cristo, esse mistério de Deus, este reino de Deus, ele tem um desdobramento muito importante, que se nós não entendermos o desdobramento desse Cristo de Deus, nós vamos ficar dando um cara na parede, e vamos pecar contra Deus, e vamos louvar a Deus, e esse louvor seria como uma afronta ao próprio Deus. Pastor, mas como é que pode isso? Como é que pode alguém estar louvando a Deus e afrontando a Deus? Olha, o que foi dito aos antigos na antiga aliança? Deus falou assim, ó, eu não me agrado desse sacrifício de vocês não. Eu não me agrado desse sacrifício de vocês. É como se vocês estivessem sacrificando sangue de porco. Uma coisa imunda, profana, porque eu não estou preocupado com o sacrifício dos animais. Sacrifício agradável a Deus é um espírito compungido e um coração contrito, arrependido, sedento de Deus, que ama o Senhor, que deseja pelo Senhor. Aleluia. Não tem que você faz sacrifício, não, aqui é coração, alma. É por isso que Deus, Ele não se deixa levar e não se incomoda e não fica assim preocupado ou com as nossas palavras, não. Quem tem boca fala o que quer. Glória a Deus. E aí, glória a Deus. Está tudo certo, glória a Deus. Mas e aí? Assim como também o diabo não está preocupado com o que você fala. Tem um negócio de estar amarrado, está debaixo dos pés, pisa na cabeça do diabo, não pisa nada. Pisa nada, está amarrado, está solto. Está solto porque, primeiro, ele é um ser espiritual, não tem como pisar no ser espiritual. Ele é um arcanjo, ele é um querubim, não é isso? Como é que você vai pisar na cabeça do querubim? Ele é espírito? Não, pastor, é porque pela fé não. Você vai pisar na cabeça do diabo quando você se arrepender dos seus pecados. E quando você estiver rendido a Cristo. E quando você estiver amando o teu próximo e abraçando o necessitado, aí você vai amarrar o diabo. Porque ele não tem mais poder na tua vida. Aleluia. Quando você tiver critério de valores, aí você vai amarrar o diabo. Fica falando, não, isso aí não vale nada. Deus não se incomoda, muito menos o diabo
diabo se incomoda com palavras lançadas ao ar. Não. É por isso que temos que discernir Cristo. Querem ver uma coisa? 1 Coríntios capítulo 12. Vamos aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Temos que compreender plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Agora vamos falar um pouquinho desse Cristo. Quem é esse Cristo? Vamos ver quem é Cristo? Olha quem é Cristo aqui, ó. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, vocês estão vendo o pastor Fernando aqui na frente, sim ou não? Vocês estão me vendo aqui, certo? Quantos corpos tem aqui na frente de vocês? Um? Então Paulo ele faz uma analogia, ele usa de figura de linguagem, tá? Para falar sobre Cristo, ele quer explicar Cristo. Aí ele fala assim como o corpo é um. Quantos corpos tem aqui? Mas esse corpo que é um tem quantos membros? Muitos. E sendo muitos constitui quantos corpos? Então olha o texto. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Quem entendeu? Amém. Quantos corpos tem aqui? Mas este corpo, ele tem muitos membros. Sim ou não? Sim. Assim também com respeito a Cristo. Quem quer discernir Cristo? Amém. Então você tem que saber que Cristo é muitos. Irmãos, isso aqui é de uma bagaceira, de uma pancada no nosso lombo. É de uma pancada. Discernir o corpo, discernir Cristo é discernir o que é o corpo de Cristo. Cristo é um, diga assim, Cristo é um. Cristo é um. Mas diga assim, Cristo é muitos. Cristo é muitos. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Irmãos, nós somos ramos enxertados em Cristo. Agora já não há mais duas árvores, tem três árvores, há uma só videira verdadeira. E nós estamos unidos a Cristo em alma, espírito, corpo, coração, fé, verdade, amor, vida eterna. Nós pertencemos a Cristo e agora precisamos, o vencedor ele discerne Cristo e ele sabe que Cristo é o mistério de Deus, é a vontade de Deus. Só que esse Cristo agora ele vai se desdobrando e agora eu vou entendendo que Cristo não é só um, Cristo é muitos. É por isso que aquele homem lá de Gênesis capítulo 1 versículo 16, que é um homem profético, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e que esse homem tenha domínio sobre toda a terra, é uma referência ao homem por excelência, que é Cristo. Aquele homem é profeta, é Cristo. Aí no finalzinho do versículo 26, 27, ele fala: portanto, crescei e multiplicai, homem, enchei a terra. Esse homem profético, Cristo, ele vai se multiplicar agora, ele vai se transformar em muitos homens e mulheres, que é o reino dos céus. Por isso Jesus declarou em João Evangelho capítulo 12, versículo 24: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Quem é o grão de trigo? Quem é o grão de trigo? Cristo. Caindo na terra, olha, veio lá do alto a encarnação do verbo. Desceu, o verbo encarnou-se, tornou-se um grão de trigo, vida, potencial de vida, potencial de multiplicação. Agora esse grão ele morreu e ele foi sepultado. Sim ou não? Cristo morreu e foi sepultado. Só que esse grão agora, uma vez sepultado na terra, o que acontece com ele? Ele vai quebrar e vai sair um pé de trigo. Sim ou não? Cristo morreu e Cristo ressuscitou. O sepultamento é a morte, o germinado grão é a ressurreição de Cristo. E agora aquele único grão, ele se transforma num pé de trigo com muitos grãos. E aquele único grão gerou muitos grãos, e aqui está um pouquinho dos muitos grãos que Cristo gerou na cruz do Calvário. Amém, queridos? Jesus nos gerou e fomos gerados pela morte e pela ressurreição de Cristo. E agora ele constituiu o corpo de Cristo. Já parou para pensar que quando você olha para o teu irmão, você está olhando para Cristo? Já parou para pensar que quando você ama o seu irmão, você está amando a Cristo? Você já parou para pensar que quando você socorre o teu irmão, você está socorrendo a Cristo? Não, pastor, socorrendo a Cristo não, porque Cristo precisa do meu socorro. Olha o que ele foi que declarou ali em Mateus 25,
versículo 32 em diante. Quando por ocasião da sua vinda ele vai reunir as nações diante da sua presença e vai separar uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E agora ele vai dizer aos que estão à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entra no reino, na posse do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Mas por que, Senhor, não vamos entrar na posse do reino? Por que nós somos chamados de abençoados do Pai? Porque tive fome e me deste de comer, porque tive sede e me deste de beber, porque quando eu estava doente você foi me assistir, eu estava sem roupa, você me deu roupa, eu estava preso e oprimido e você foi me dar um abraço, uma consolação. É por isso que vocês vão entrar na posse do reino, benditos do Pai, abençoados do Pai. Ao contrário, em contrapartida, ele se vira para a sua esquerda e diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para o homem. O lago de fogo não foi preparado para o homem. Quando diz apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, que o fogo eterno, o lago de fogo, a destruição final, a lata de lixo do universo é para o diabo e seus anjos. Mas por que o homem vai ser lançado lá? Porque o homem não quer Deus, o homem não ama Deus, o homem não procura Deus, o homem não se preocupa com Deus, o homem não se incomoda com Cristo nem com o corpo de Cristo. Mas por que, Senhor, que tanta severidade, tanto critério? O Senhor é muito meticuloso ao nos julgar. Por que vamos ser lançados? Porque tive fome e não me deste de comer. Olha como que o Evangelho ele é simples, queridos. Olha como que a palavra é simples, mas ao mesmo tempo ela é profunda, porque lida com coisas da alma, do coração. Você está dando comida para aquele que não tem comida? Você está assistindo aqueles que precisam de assistência? Ou você está desprezando as pessoas, sobretudo desprezando o irmão da igreja? Quando você despreza um irmão ou qualquer pessoa, vamos tratar de cristãos. Quando se despreza um cristão, se despreza o próprio Jesus. Quando fala mal de um irmão, fala mal de Cristo. Quando esculhamba o irmão, esculhamba Cristo. Quando você desvaloriza e rebaixa um cristão ou os cristãos, você está fazendo com Cristo. Cuidado. Cuidado, porque uma das características do vencedor, ele discerne o corpo, ele discerne Cristo, ele tem discernimento, ele sabe onde ele está pisando, ele sabe com quem ele está falando. Quanto vale o corpo de Cristo para você? A resposta certa seria: o corpo de Cristo vale tanto quanto Cristo, nem mais e nem menos. Mas pastor, você não pode, pastor, comparar os cristãos pecadores com Cristo que é santo. Mas todos estão num processo de santificação. Amém, queridos? Amém. Todos estão. E a obra que ele começou em nós, ele vai completar até o dia de Cristo. Porque está tudo certo para Deus. Para Deus não está meio termo, Deus não está assustado e com medo de não dar certo o plano, não. Está tudo dentro da sua, né? Está tudo dentro aí do seu planejamento. Deus determinou todas as coisas ao nosso respeito, os que foram eleitos e predestinados para este fim, e agora Deus está caminhando para nos levar à perfeita varonilidade do Filho de Deus, à medida da estatura de Cristo. O padrão de humanidade, de consciência, de pensamento, de alma, de sentimento, de coração, todos nós vamos chegar naquele padrão. Aí quando as pessoas lá na eternidade futura, na Nova Jerusalém, porque antes da Nova Jerusalém ainda está um reino ainda, né? Acontecendo o reino milenar na terra, e fora do reino vai ter uma disciplina para os não vencedores. Então não podemos dizer que ainda cumpriu-se plenamente a vontade de Deus. Começou a ser cumprida, mas ainda falta alguns ajustes. Ainda falta alguns ajustes para que a obra seja plenamente completada. Mas quando entrarmos no novo céu e nova terra, quando todos os universos e os mundos e os seres olharem para a obra-prima de Deus, porque a Nova Jerusalém, o reino dos céus, o novo homem é uma obra-prima de Deus. Segundo Efésios capítulo 2, versículo 10, porque dele somos feitura de Deus. A feitura é poema, que quer dizer obra-prima. Pastor, por que somos obra-prima de Deus? Porque Deus nos pegou tição tirado do fogo, um toco queimado, imprestável,
pecadores, inimigos de Deus. Deus nos amou quando éramos inimigos, condenados, imprestáveis. Aí o versículo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Quem tem vida, diga amém. Amém. E agora está nos conduzindo a uma caminhada, a uma jornada, a uma trajetória de transformação de alma e de coração. É por isso que temos que discernir e saber que todos nós temos valor, e não é qualquer valor não, queridos. Não é qualquer valor. Volta uma página atrás aí, 1 Coríntios capítulo 11. Vou ler um texto clássico que nós lemos todos os primeiros domingos de cada mês. Todos os primeiros domingos de cada mês. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Quem se lembra desse texto? Amém. Segundo domingo. Segundo domingo? Eu falei primeiro? Perdoa, porque é assim mesmo. Os irmãos vão entendendo devagarzinho, vão entendendo tudo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou também o cálice, tomou o pão, e o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Nós estamos dentro da visão do partir do pão, que é a comunhão do corpo. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir, diga comigo, come e bebe sem discernir. Come e bebe sem discernir. Come e bebe juízo para si. Meu Deus. Não é juízo aqui, não é condenação eterna não, porque aqueles que creram em Jesus passaram da morte para a vida. Olha, juízo é reprovação, é estar à mercê ou passível de disciplina severa de Deus, queridos. Quando nós falamos de pecado ou pecados, eu quero falar para os irmãos que toda injustiça é pecado, é o princípio mor, tá bom? O princípio mor é toda justiça é pecado, toda injustiça, perdão, é pecado. É um erro, é uma injustiça cometida com alguém ou com alguma coisa, é pecado. No entanto, a Bíblia nos apresenta alguns pecados que são diferenciados dos outros. Querem ver uma coisa? Além do pecado corriqueiro comum, esse que nós cometemos constantemente, sempre cometemos, pecados que são lapsos, né? Um erro aqui, um erro ali, um lapso aqui, um lapso ali, vai tudo certo. Existem dois tipos de pecado que a Bíblia cita e que nós vamos entender. Eu quero abordar para os irmãos de maneira muito prática, muito rápida, os irmãos já conhecem, mas eu quero falar neste momento. O primeiro pecado é o pecado contra o Espírito Santo. Esse você não pode cometer. O pecado contra o Espírito Santo você não pode cometer, nenhum cristão pode cometer, porque não se trata de pecado corriqueiro e nem de praticar alguma coisa contra o Espírito Santo, um ato objetivo. Porque o pecado contra o Espírito Santo refere-se ao desprezo ao Espírito Santo e à obra que ele realiza. Você já creu em Deus, já recebeu o Espírito Santo, você não tem como cometer pecado com o Espírito Santo. Pastor, antigamente eu entendia e me disseram e me ensinaram que cometer pecado com o Espírito Santo é ficar zombando da irmãzinha que está falando em língua, ou ficar zombando da irmã que cantou aqui na frente apresentando um cântico desafinado, porque zombando dela está zombando com o Espírito Santo. Você até pecou contra o Espírito Santo e contra a irmã, mas esse não é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é a rejeição ao Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo que ilumina, é o Espírito Santo que gera a fé no coração, é o Espírito Santo que gera o novo nascimento. Então o Espírito Santo ele tem toda uma obra de constituição do corpo de Cristo, de modo que nós, sendo participantes do corpo de Cristo, jamais podemos cometer um pecado com o Espírito Santo, porque é a rejeição ao Espírito e à sua obra. É o Espírito que revela a Cristo,
É o Espírito que abre o coração, é o Espírito que lança luz, é o Espírito que faz entender, é o Espírito que te dá fé, que é a capacidade de crer no Cristo crucificado. Essa é a obra do Espírito Santo. Então, o pecado com o Espírito Santo diz respeito a você não querer o Espírito Santo, rejeitar o Espírito e a sua obra. Esse não podemos cometer. Mas tem um terceiro tipo de pecado que a Bíblia apresenta, lá em 1 João capítulo 5, lá nas epístolas de João, né? Que fala sobre o pecado para a morte. Esse pecado você pode cometer, e somente você pode cometer esse pecado para a morte. Olha como que é o contrário do outro. O outro lá, o pecado contra o Espírito Santo, somente um descrente pode cometer. O pecado para a morte, somente um cristão pode cometer, porque é um pecado contra o irmão, contra o corpo. Depois tem uma lida com bastante critério, bem devagarzinho, em 1 João. São 5 capítulos, pequenininho, você lê em meia hora, uma leitura mais profunda, 40 minutos. Aí você vai chegar à conclusão. Ele começa a falar assim, ó, nós queremos e desejamos, nós os apóstolos, desejamos que vocês tenham comunhão conosco, para que a nossa alegria seja completa. É somente na comunhão de uns com os outros que a alegria é completa. Glória a Deus. Aí depois ele fala, Deus é amor. E como é que alguém diz que ama a Deus e não ama o seu irmão? Porque aquele que odeia o seu irmão ou despreza o mesmo, como é que ele pode amar a Deus? Deus é amor. Aí ele falando do amor ao irmão, cuidado, não seja como Caim que matou o seu irmão, não seja assassino, porque todo assassino não tem parte com Deus. Aí ele vem se desdobrando esse assunto de amar o outro, amar o irmão, acolher o irmão. Não ameis de língua, de conversa, isso que eu falei agora há pouco, que as palavras não têm valor nenhum quando são faladas ao léu, da boca para fora. Não ameis de língua, mas de fato e verdade. O amor, ele auxilia, ele ama, ele acolhe, ele recebe, ele assiste, ele compartilha, ele contribui, ele reparte, ele perdoa. Aí lá no capítulo 5, no finalzinho da epístola diz, portanto, quem cometer pecado não para a morte, olha só o contexto da epístola, quem cometer pecado não para a morte, Deus, alguém vai interceder por ele, Deus vai perdoar e vai conceder vida a ele. No entanto, se alguém cometer pecado para a morte, eu digo a vocês, não precisa nem interceder por ele, nem ore por ele. Aí agora vamos chegar à conclusão da epístola. O que é um pecado para a morte diante desse contexto? É não amar o irmão, é odiar o irmão. Pastor, eu não odeio ninguém, mas será que você não despreza alguém? Será que você não dá o devido valor ao corpo de Cristo? Vamos pegar no sentido global o valor da palavra, ao corpo de Cristo, porque isso é discernir o corpo. Você pega o parte do pão aqui, o pãozinho, o cálice aqui, ó, que é pão de padaria e cálice do suco de uva Del Valle. Mas se aquilo ali tem um sentido espiritual, você está declarando para Deus que tem comunhão com o corpo de Cristo. Só que você entristeceu o teu irmão, só que você falou mal do teu irmão, você desprezou o outro, você rejeitou os irmãos, com uma palavra, com uma atitude, ou com atitudes e palavras, com comportamentos que não condizem com o comportamento de um vencedor. Porque o vencedor, ele olha para Cristo e ele discerne Cristo, ele olha para o corpo de Cristo e ele discerne o corpo de Cristo, porque Cristo e o corpo de Cristo é um novo homem, é só um homem só, é um homem coletivo. Quem está entendendo aqui, diga amém. Amém. Se isso quer de uma profundidade tão grande, você quer de uma grandeza. Quando você discerne o que é a igreja, você começa a discernir coisas profundas. Quer ver uma coisa? Pergunta retórica, tá? Não precisa responder não. Quanto vale os irmãos de todos os ministérios para você? Quanto vale os irmãos da era primitiva, da igreja primitiva, dos primórdios da igreja? Quanto vale os irmãos da Idade Média? Quanto vale para você um irmão católico? O irmão da Assembleia, o irmão da Batista, o irmão da Presbiteriana, o irmão de qualquer tipo de ministério? Quanto vale para você? Pastor, nunca pensei nisso, porque para mim só quem tinha valor, quem estava no céu da redenção. Não faça isso não. Faça isso não. Está começando, está acabando de desprezar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é placa, não é ministério, o corpo de Cristo é vida, é orgânico. Não tem como você tocar no corpo de Cristo e deixar de tocar, você faz parte dele. É como esse dedo seu aqui faz parte da sua mão, não tem como você desprezar o dedo ou arrancá-lo daqui.
O corpo de Cristo foi feito para defender o corpo, cada membro defende o corpo. É todo o corpo por um membro, é um membro por todo o corpo. Quem já fritou batata frita? Quem já fritou batata? Quem já fritou batata, gente? Amém. Será possível? Você fritou batata já? O que acontece quando o óleo está um pouco mais quente do que o necessário? Porque tem um ponto, né? O ponto é o palito que se joga dentro. Quando o palito acende, é porque aquilo é forte. Só que tem hora que você fala, quem está conversa aqui para a televisão, você volta, está fumaçando já, passou do ponto, você joga dentro, o que acontece? Espirra ou não espirra? Queima ou não queima, gente? Perto. Mas quando espirra, o que acontece com as pálpebras do olho? Fecha rapidamente? Mas por que ela faz isso? Por que ela não deixa assim, ó? Vai, para aprender, vai queimar o olho, estou nem aí para você, olho. Não tem nada a ver contigo. Queima, para você aprender, não ficar. É assim que ela faz? Ou ela rapidamente fecha? Para proteger o olho, sim ou não? O que o dedo faz? Passa para aliviar ou não? Aliviar as pálpebras que sentiu dano, sofreu dano para que o olho fosse preservado. Aí vem a mãe, passa, aí vem a água ali, todo aquele cuidado conjunto para o bem-estar do outro. Será que nós estamos nos movendo em bem-estar do outro? Agora vem a segunda pergunta: quanto esse ministério aqui vale para você? Porque eu sei que falar dos irmãos lá fora é falar um pouco vago, é uma pergunta vaga, porque está distante da gente, a gente não convive. Se convive é muito esporádico, muito raro, né? quase não se encontra com os irmãos lá fora, com os nossos irmãos. No entanto, quanto esse ministério aqui vale para você? Qual o valor que isso tem para você? Isso é, se tem algum valor, né? Valorizar não é dizer que vale, não. Valorizar é você fazer parte da causa. Valorizar é se integrar, é se entregar. Valorizar é estar junto, não é bater no ombro, não. Estamos juntos batendo no ombro, não. Essa palavra é muito pesada do meu gosto, mas é pesada. O que deseja ser um vencedor? Amém. Passar por isso. Tem que passar por isso, por esse aprendizado. Ser um vencedor é aprender como ser um vencedor. Ser um vencedor é experimentar a vida do vencedor. Irmãos, a maior tristeza de um pastor, e eu falo na qualidade de pastor, é quando você fica olhando assim desesperado para o povo. Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo, gente? O povo, cadê o povo? E aí, não, mas eu estava viajando, não, já voltou, tem 2 semanas que voltou, não liga, não aparece, não manda um recado, nada. Aí começa a dar um desespero, assim, sabe? Assim, dá um calor na minha espinha, uma coisa assim ruim, uma sensação que as coisas não estão indo bem. Aí eu oro e falo, Senhor, mas eu não tenho controle de nada, eu não tenho controle de nada, nem de ninguém. A igreja é tua, o corpo de Cristo pertence ao Senhor, estou aqui apenas para contribuir um pouquinho com esse processo. Mas dá um desespero. E quando a coisa vai desagregando, assim, os irmãos sentiram que nas últimas semanas está vazio, sim ou não? Aí vem aquela explicação, né? Sempre eu procuro explicar, porque quando eu explico, eu alivio a minha consciência um pouquinho. A minha consciência não, porque aliviar a consciência é uma coisa negativa para mim, né? Aliviar a minha consciência é uma coisa negativa, não é aliviar a minha consciência, é dar ânimo para o meu coração. Agora eu consigo entender. Então eu procuro justificar a ausência dos irmãos para dar ânimo ao meu coração. Que justificação é essa, pastor? Não é férias, é recesso, os irmãos estão viajando, os irmãos estão, né? Estão se divertindo, é bom, isso é louvável, isso é lícito, né? É justo. Mas aí, passando o tempo de férias, o irmão não aparece, aí eu começo a entender que não é bem assim. Pastor, eu fiquei até triste, porque eu estava viajando semana passada. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu não estou falando que você não pode viajar, não, você deve. Só que você tem que entender que viajou, agora olha para Cristo, agora toma posse, agora esteja junto. Amém. Agora dá o teu ombro amigo, o ombro companheiro para chorar junto, para levar esse peso junto, que é um peso, irmãos. É peso. Isso aqui é peso. Não é peso, é ser pastor de um outro lugar, que não quero entrar nesses méritos. Porque lá tem salário alto, tem ali o convênio médico, convênio odontológico, carro bom para andar, gasolina dada, tem status, é bem quisto, o pastor é líder, é o homem de Deus, chegou o homem de Deus, todo mundo.
Assim é fácil ser servo de Deus. Agora eu quero ver ser pastor que sofre e se preocupa com cada um dos irmãos. Até com o menininho que nasceu ontem, preocupa. E com o mais velho, que já está quase partindo da eternidade. Não importa a idade. Preocupação. Querer o bem da igreja, querer que os irmãos sejam uma igreja vigorosa, um ministério vigoroso, vivo, cheio de amor no coração, companheirismo, amizade. Saber que eu estou aqui, mas eu posso contar com os irmãos, e os irmãos também podem contar comigo. Discernir o corpo, queridos. Discernir o corpo, queridos. O valor de uma reunião. Qual o valor de uma reunião? Que valor essa palavra tem para você? Certa vez Jesus estava pregando no monte, aí fez a multiplicação dos pães, aí multiplicou os pães, multiplicou os peixes, comeram fartamente, né? Depois que estava todo mundo farto, ninguém queria mais nada, diz que sobraram 12 cestos cheios de pão e peixe. Aí daqui a pouco, no outro dia, Deus estava lá do outro lado do mar, né? Do lago. Aí lá vem a multidão, cedinho, ó, sol nascendo. Bom dia, Jesus! Mas você passou para cá, não precisou nada para ninguém. A gente veio aqui para estar com o Senhor, Jesus. Você é uma pessoa muito boa. Vocês me procuram por causa do pão que perece. Foi a resposta de Cristo. Vocês não querem vir a mim para receber vida. Trabalhai pelo pão que perdura, o que permanece para a vida eterna. Não fica gastando tempo e seu dinheiro, e seu tempo, e seu esforço atrás de coisas que passam, não. Aleluia. Amém. Quem não comer do meu sangue, não beber da minha carne, não tem parte comigo, não tem vida eterna. Mas o que é comer da carne e beber do sangue, pastor? É ser participante de Cristo em natureza, em vida, em propósito, em fé, em visão, em procedimento. Amém. Aí a multidão achou esquisito, estranho essa conversa de beber sangue e comer carne. Não, aqui ninguém bebe sangue, não, aqui não. Aí foram se retirando, cada um sumiu a multidão, desapareceu todo mundo. Ficou só os 12. Dos 12, um era filho do diabo, Deus falou, um é diabo. Ficou só 11, dos 11 um ia negar, que conhecia. Aí dos 10, 9 sumiram no dia que Jesus foi traído, correram, fugiram com medo. Só um ficou ao pé da cruz, João, ao lado de Cristo, vai para cá. Aí Jesus falou assim para aqueles 12 ali, né? E vocês também não querem, não? Pode ir. Se quiserem, podem ir, que está tudo certo. Eu vou prosseguindo aqui e vou pregando a palavra. Aí Pedro diz: Senhor, para onde iremos se só tu tens as palavras da vida eterna? Para onde é que nós vamos, Jesus? A nós basta as palavras da vida eterna. E eu quero dizer para vocês que corpo de Cristo, vida cristã, é vida de palavra de vida eterna. Amém? Amém. E nessa manhã nós estamos ouvindo uma palavra de vida eterna. É para mexer com o coração mesmo, é para expor. Glória a Deus. Porque senão as coisas não vão acontecer. Vai ficar todo mundo assim, sorrindo para o outro, abraçando, abraçando aquele tapinha nas costas e nada, não. Não. Palavra de vida eterna, quanto vale essa palavra? Quanto vale isso? Quanto vale esse ministério? E eu quero dizer para os irmãos que esse ministério não são as coisas nas cadeiras que vocês estão sentados, não são os microfones, não é essa caixa de som, essa mesa, e não é esse púlpito, não é esses instrumentos que estão aí, essa televisão que foi comprada, que está muito bonita, por sinal. Ministério não é isso aqui. Isso aqui não é ministério. Ministério é a incumbência que Deus nos deu. Amém? Amém. Ministério é encargo, é o sentimento, é a visão, é a disposição, é a sensibilidade de fazer a leitura da verdade de Deus e agora propor isso aos irmãos. Isso é ministério. Sem nada disso aqui nós temos um ministério. Amém, queridos? Amém. Eu quero mostrar para os irmãos que isso aqui não é ministério, isso aqui são coisas. Que se tivesse microfone aqui, tá bom, se não tiver também, tá bom do mesmo jeito. Glória a Deus. Que a palavra vai ser falada. Glória a Deus. Só tem uma maneira de não falar palavras, cortar minha língua. E acabou. Dentro da vida eu posso escrever, tá vendo aí?
É mudo, né? Sim ou não? Ué. Ministério está aqui dentro, irmãos. E nós fazemos parte dessa causa. E eu quero conclamar os irmãos, eu quero convidar os irmãos a essa reflexão, para que nós tomemos posse daquilo que Deus nos deu. Amém. Porque se a gente perder, dificilmente nós vamos encontrar algo, um ambiente como esse. Dificilmente. Tem, mas é raro. É raro. Vocês saem de diversos lugares, como eu saí. E o que aconteceu? Por que saímos? Porque não estava dando certo. A coisa não estava fluindo, não estava testificando ali, ó. Num lugar tinha contenda, no outro tinha fofoca, no outro tinha apelações e ameaças e esculhambação e cetro de ferro nas costas, e vai ter que dar, se não der o diabo à tua casa, com os demônios, os gafanhotos, tudo para lá, debaixo da tua cama, cheio de devorador. Aí você não aguentou disso e saiu, você não acreditava nisso. Aí outro lugar tem política, tem as panelinhas, aqui são os meus, aquele ali, o meu está pontuado dele, esse aqui eu trato bem porque é meu amigo, porque me convida, porque me beneficia. E assim muitas outras coisas. Aí nós deparamos com um ministério que é transparente. Nós somos transparentes aqui, ó. Discernir o corpo. Aí eu passei para o corpo de Cristo, né, que é global, não tem como ter comunhão com esse corpo global, mas tem como ter comunhão com esse grupo aqui, ó. Sim ou não? Sim. Você está discernindo esse grupo? Vou ter ligado para você. Quanto que o pastor Fernando vale para vocês? Eu sei que para uns eu valho, né? Eu valho alguma coisa. Para outros eu valho mais ou menos. Para outros não valho nada. Para outros não valho nada. Mas eu sei disso que fizeram isso com Jesus. Fizeram isso com os profetas. Fizeram isso com os apóstolos. Mataram os apóstolos, mataram Jesus, cuspiram na cara dele, desprezaram. Então não estou preocupado, porque a Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente vai padecer perseguição. Então, quando a perseguição vem, quando o problema vem, quando o sofrimento vem, eu falo, glória a Deus, porque esse aqui é o caminho do reino. Glória a Deus. Isso aqui é o caminho do reino. Aleluia. Não é a porta larga, o caminho largo, conduz à perdição, esse aqui conduz à vida. Glória a Deus. E eu quero dizer para vocês que vocês não têm preço para mim. Vocês não têm como medir o valor que vocês têm, porque senão eu estaria medindo Cristo, e Cristo é imensurável. Ninguém consegue medir Cristo, medir Deus. Eu não posso medir vocês e falar o valor que vocês têm, porque senão eu estaria afrontando a Deus. Vocês são um tesouro inestimável. Pode ter certeza que vocês podem contar comigo até a morte, porque eu já provei isso. Estou conversando aqui não. E eu gostaria que vocês tivessem o mesmo sentimento em relação aos outros. Amém. Fossem constantes. Irmãos, amigos, companheiros. Deixa o sentimento, deixa as picuinhas de lado. Cada um tem o seu defeito. Eu tenho o meu defeito, vocês vão ter defeito em mim. Mas isso aí não vai perturbar a nossa paz e nem tirar a nossa comunhão, porque nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Glória a Deus. Para encerrar a mensagem, Efésios capítulo 6. Eu gostaria que os irmãos recebessem essa palavra no coração com todo o amor, porque eu estou pregando em amor. Não estou expondo, não estou brigando, não estou cobrando, não estou aqui desabafando, não. Eu tenho que falar isso para vocês, porque se eu não falar para vocês, eu vou falar para quem? Não é verdade? Cada um vai refletir na medida do seu comprometimento, do seu amor e da sua vontade de ser um vencedor. Cada um vai considerar a sua vida de acordo com a medida certa. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, esse versículo 11 aqui, o versículo 10 fala de um fortalecimento, amém? Pastor, onde está esse fortalecimento? Pastor, não me preocupa não, porque eu me fortaleço toda manhã com Deus. Eu tenho minha oraçãozinha ali, meu devocionalzinho, e eu, Jesus me conhece, Jesus sabe das coisas, aqui é Jesus que resolve as coisas. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ele vai explicar que força é essa, que poder é esse e que Senhor é esse. Versículo 11.
Revestidos de toda a armadura de Deus. Quantas armaduras tem aqui? São duas, não uma para mim, uma para ti? Uma para o Wellington, outra para a Irmã, outra para o Davi, outra para o Caio. Aí nos orados, porque nós vamos mais armaduras. Aí outra para o Rodrigo, outra para a irmã Karina? Outra armadura, nos orados para Deus dar uma armadura para a irmã Karina, porque cada um com a sua armadura, cada um vive a sua vida. E não precisa do outro. Para quê? Cada um com a sua armadurinha vai para lá para o seu trabalho, está protegido, está guardado, está fortalecido, sim ou não? O que o texto diz? Revestidos de toda a armadura. Só tem uma armadura. Sabe por que só tem uma armadura? Porque só tem um homem, e esse homem é o novo homem, é Cristo e a igreja. É a cabeça e o corpo que constitui o reino, que constitui o mistério de Deus. É por isso que o poder de Deus, sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder, esse Senhor e esse poder está no corpo de Cristo. Todos aqueles que se isolaram do corpo de Cristo, que se isolaram dos irmãos, que desprezaram os irmãos, que deram pouca importância para o corpo, eles sofreram, e vai olhar a situação deles. Olha a situação deles. Pode estar com dinheiro, pode estar fazendo as viagenzinhas, pode até estar se divertindo, pode até estar nas boates ali, pode estar ali. Mas a vida espiritual está destruída. Destruído. É uma árvore oca no meio, vai cair a qualquer momento. É um cristão sem vida. Não tem Deus, não tem luz, não tem brilho. E não tem a vitória. É por isso que Deus está chamando e gerando vencedores. O poder está no corpo de Cristo, porque a armadura é para o corpo. Pastor, o que eu tenho que fazer então para me estar protegido de toda a cilada do diabo? Corre para a igreja. Pastor, isso aí me soa religiosidade. Não é religiosidade. Religiosidade é você se esconder atrás de uma capa dizendo que tem comunhão com Deus, que ama o Senhor e que está tudo certo, e glória a Deus, e ficar longe de Deus e longe dos irmãos. Isso aí é falsidade. Isso aí não é verdade. A verdade é que nós precisamos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Eu dizia que isso é uma reunião de oração que é muito importante, a oração do corpo, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. O diabo tem muita cilada, o versículo 12, porque a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Diga: vencer tudo. Vencer tudo. Olha o cristão vencedor aqui. O cristão vencedor está inserido na comunhão do corpo. Ele tem comprometimento com o corpo, com a igreja. Ele ama a causa, ele está junto. Ele ama a causa na qual ele acredita. Não fique no lugar onde você não acredita. Não faça isso com você mesmo. Se você não acredita, a melhor coisa que você faz, meu irmão, eu falo do coração com amor. Não fique aqui se você não acredita. Não vale a pena. Vá para onde você se sente bem, que você acredita, que você confia no pastor que está na liderança, que você sabe que é um pastor, que testifica a palavra que é pregada ali. É lá que você tem que ficar. Mas se você testifica aqui, se você conhece a gente, confia na gente, quando fala a gente é na minha família e nos irmãos, amém? Amém. Se você confia, então fica, então toma posse, então se aproxima, dá o teu ombro para apanhar, dá a cara para bater, dá o teu coração para ser rasgado. Vamos levar juntos isso aqui até aquele dia. Amém. Vamos tomar posse com amor, com amizade, vamos discernir isso aqui, vamos estar sensíveis e compreender e perceber claramente, distinguir com clareza as coisas, para que não caiamos no erro, no engano, para resistir o dia mau. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Todo dia tem o seu próprio mal, como Jesus declarou em Mateus capítulo 6. Basta um dia o seu próprio mal. Eles todo dia tem mal. O mal do dia, o mal está aí. Mas para resistir o dia mau, outra palavra que está dizendo aqui, o mal existe, sim ou não? Sim. Agora, para você resistir, o mal vai vir contra você. Pastor, não faz para mim não. Não faz para mim não, porque a igreja que eu vim ontem dizia que o mal não vai vir contra mim.
e que está tudo certo aqui, porque é só dar o dia e está tudo certo. Não vá nessa conversa, não. Aqui disse que o mal existe e que ele vai vir contra você. Você tem que resisti-lo. Amém. Glória a Deus. E como é que resiste o mal? Fazendo oração forte, jejuns, campanhas? Não. Na inserção do corpo de Cristo, no convívio da igreja, no amor de uns para com os outros, perdoando uns aos outros, suportando uns aos outros em amor. Amém. Batalhando pela fé evangélica, que é essa palavra, Glória a Deus. lutando pela causa de Deus, porque depois que tiver vencido tudo, depois que nós tivermos vencido tudo, nós vamos permanecer inabaláveis. Aleluia. Casamentos inabaláveis, jovens inabaláveis, irmãos e irmãs inabaláveis. Amém. Pastores, irmãos, pregadores, todos inabaláveis, não pela nossa força, mas pela força que está no corpo de Cristo. Amém. Nesse novo homem, nessa união com Deus, Deus no homem, o homem em Deus. E é assim que nós vamos caminhar. Amém, queridos? Amém. Na próxima semana falaremos a parte 3 da mensagem da série Discernimento, né? A série não, a subsérie. A série é Atributos de um Cristão Vencedor. Aí o subtema é Discernimento. No entanto, falamos a primeira parte semana passada, hoje foi a parte 2. Semana que vem falaremos a parte 3 e vamos estar caminhando para o final, tá bom? Dessa série. Parte 3 nós falaremos sobre discernir o tempo. Muito importante discernir o tempo, tá bom? Não somente o tempo que nós vivemos, mas pelo tempo que nós temos de vida. Amém, queridos? Fique de pé em nome de Jesus, vamos cantar. Mas antes que os irmãos se preparem para cantar, vamos orar, fazer uma oração a Deus, amém? Feche seus olhos. Se vocês tiverem o contato dos irmãos, e isso é para ser feito com muito amor, com muito discernimento, ligue para os irmãos, os que tem tempo que não aparecem. Meu irmão, cadê você? Aparece, está chamando, isso é importante. Amém? Espero que vocês estejam bem. Se está de mim, eu estou aqui. Amém, queridos? Vamos ter esse critério de preocupar com os outros. Vamos ficar dando patada em ninguém, não, desprezando o irmão. Vamos acolher, vamos receber, vamos orar uns pelos outros. Amém? Pai Santo, em nome de Jesus, nós oramos neste momento. E nós declaramos a tua verdade. E nós não queremos ser levianos quanto ao corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é Cristo. Não há como separar a cabeça, que é Cristo, ó Pai, do corpo que somos nós. Não tem como separar isso. É uma união de vida, de graça, de poder, de luz e de comunhão. Senhor, dá-nos tal discernimento e sensibilidade para entender estas coisas. Nós precisamos entender isso não de maneira teórica, Pai, mas que a tua verdade seja revelada em nosso coração. Nos ajuda a caminhar, eterno Deus. Nos ajuda a caminhar em amor, considerando uns aos outros superiores a nós mesmos. Senhor, não permita que o nosso coração venha desprezar nenhum irmão, nenhum ser humano, mas sobretudo os irmãos, o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, que Ele comprou com seu sangue precioso. Que nós possamos ter sensibilidade para isso e que possamos viver a cada dia em amor, na verdade do Evangelho, nos fortalecendo mutuamente no Senhor e na força do teu poder. Portanto, ó Deus, desperta o nosso ser e dá-nos a tua graça em nome de Jesus, para que possamos naquele grande dia